Boa tarde, obrigada Isabel pelo convite, e realmente faz todo o sentido falar sobre estas questões porque são fundamentais e estão a levar um caminho bastante dramático, e existem muitos silêncios, muito fumo no ar e não se percebe muito bem o que é que vai acontecer e o que é que vai ser da TAP. Eu queria só fazer um ponto de situação em que no dia 29 de março o Ministro da Economia afirmava que os apoios estavam condicionados ao compromisso de não despedir e que quem quisesse despedir não precisava de recorrer aos seus apoios. Ora, numa empresa como a TAP, que nós sabemos que tem capital do Estado, não pode ser a primeira estratégia despedir os trabalhadores precários. Isto porquê? Porque os trabalhadores com contrato a período experimental e com contrato a prazo foram os primeiros a serem descartados através da caducidade dos seus contratos. E depois, imediatamente isto, a empresa aderiu ao layoff simplificado. Podemos tentar de alguma maneira pintar aqui um cenário bonito e florear um pouco a situação, mas o que acontece? E o que aconteceu com estes despedimentos foi que a TAP, ao não renovar os contratos nestas situações, tornou um prólogo do despedimento em si e do desemprego também. E numa altura como esta, e é importante referir, numa altura como esta, numa crise sanitária, em que as pessoas têm de ficar confinadas em casa, têm de cumprir com aquilo que lhe é pedido, em que os serviços, muitos deles, são feitos à distância ou por marcação, ou nem sequer estão disponíveis. As pessoas viram a procura de emprego quase como uma odisseia ou uma miragem no deserto. Isto porquê? Porque viram num espaço de um mês o seu futuro hipotecado e por uma crise sanitária que nenhum deles nem nenhum de nós teve culpa, viram-se atirados para a precariedade e sujeitos a uma situação económica ou social dramática. E em TAP, como uma empresa estratégica que é com participação do Estado, deve ser a primeira a dar o exemplo e não usar de uma certa impunidade laboral e não cumprir com a lei. Porque o que acontece com uma centena de trabalhadores da TAP que não efetivaram por recusa de mudança de quadro ou porque estavam de situações de gravidez ou de licença parental. E a questão é, não deveria ser a empresa do Estado que, com o impacto como tem a TAP, ser das primeiras a fazer uma correta aplicação da lei? Se não vejamos, a TAP tem na sua maioria o acionista Estado, mas tem sido administrada às cegas e em roda livre por o acionista minoritário que é privado do consórcio Atlantic Gateway. E, no entanto, o Estado, o seu maior acionista, é um simples espectador com um papel consultivo. Se não vejamos, Isabel, o que aconteceu em 2019 com o pagamento de prémios avultados pelaquela administração que sabemos que não teve um parecer positivo da parte do governo, neste caso do Estado, e ainda assim foram feitos esses pagamentos. Ou seja, depois de ser questionado o Estado, como é que era possível com uma tesouraria com problemas, com dívidas, em que apresentava déficit nas suas contas, como é que poderia continuar a pagar ou como é que poderia ter pago esses valores em prémios? E quando o Estado foi questionado, aquilo que foi respondido é que não tinha poderes administrativos diretos, como tal não podia impedir esta situação. Ora, chegado aos dias de hoje, em que a TAP tem mais de 90% da sua operação parada, em que o resgate será iminente, ou por injeção de capital, ou por empréstimos bancários, ou por uma renacionalização da empresa. Vejamos, num cenário provável de salvar a empresa, o Estado volta a injetar capital, para depois voltarem a ser atribuídos prémios pela administração, encabeçada pelo setor privado. Pode, alguma vez, o honorário público servir para salvar a empresa, para depois, resultado dos seus atos nocivos de gestão, muito anteriores à pandemia, atenção, não tomar o seu controle? De alguma maneira, os contribuintes vão ter de pagar a fatura, quer a empresa seja nacionalizada, quer não.
e o acionista minoritário pediu 2 empréstimos. E esses 2 empréstimos requereram o aval do Estado. E o que é que quer dizer o aval do Estado? Quer dizer que traduz que no caso de haver prejuízos, será sempre o Estado a arcar com as suas consequências. E por este motivo, mais vale a empresa ser do Estado e ser controlada pelo mesmo. Porque um problema da TAP é um problema para o turismo também, porque são mais de 80% dos turistas a entrar por via aérea e metade desses turistas são trazidos pela TAP. Ora, a TAP não é só a TAP porque sim, nós sabemos que a TAP é um forte instrumento de soberania nacional e pelo peso do seu posicionamento demográfico é uma plataforma de ligação e de acesso privilegiado da Europa à África e às Américas. Tem na sua gênese a garantia das ligações às ilhas e também a ligação aos países de língua portuguesa, servindo de apoio a muitos portugueses que estão por esse mundo fora. Por isso, é importante perceber que a nacionalização de setores estratégicos como a TAP é relevante para o Estado, não só por motivos económicos e por motivos de Estado, mas também porque o Estado deve controlar as empresas onde tem capital investido e porque está mais do que provado pelo aquilo que temos visto ao longo dos anos, de que é uma má experiência a gestão por parte dos privados, porque a estratégia é sempre a mesma, é trazer cada vez mais precariedade aos trabalhadores por forma a manter ou aumentar os seus lucros. E a precariedade para estes gestores privados significa um ganho, mas para quem trabalha, o que significa é insegurança. Daí a importância de estarmos a falar sobre este assunto, daí a importância de trazermos o assunto da nacionalização de setores estratégicos para proteger a economia do país, o investimento do país, os honorários dos contribuintes, mas também para dar garantias a quem trabalha.